amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos envolva na sua paz, nas suas vibrações salutares. Antes das nossas considerações, gostaríamos de agradecer de maneira penhorada a casa, cumprimentando as queridas amigas na mesa, em nome de quem eu saúdo também toda a equipe de trabalhadores que estão à frente dessa abençoada instituição. Para mim é uma honra conhecer, depois de alguns anos proferindo prédicas nessa instituição aos sábados, ter a oportunidade, um pouco difícil, mas conseguimos a oportunidade de estar aqui no dia de quarta para conhecer também os labores desse dia dentro dessa instituição abençoada, portanto. O tema é fascinante. No canal Raciocínios Espíritas, e peço licença e permissão mais uma vez à casa, só para divulgar para aqueles que não conhecem, essa palestra, como outras, está sendo registrada para mais tarde socializar de maneira gratuita e desinteressada o conteúdo para aqueles que se interessem, especialmente, notadamente, aqueles que têm interesse de conhecimento espírita e que não podem, por exemplo, se fazer presentes num momento como esse, seja pela distância física, seja por um outro motivo qualquer, seja porque se encontram, de alguma forma, estudando temas variados na internet. Então, o nosso propósito com o canal Raciocínios Espíritas, canal de vídeos, é disponibilizar os conteúdos mais variados, não apenas dos nossos trabalhos, mas também de outros companheiros, a fim de contribuir, mesmo que de maneira descolorida, com a produção de conteúdo doutrinário e espírita pela internet, já que hoje, nos ecossistemas virtuais, nós temos aí o acesso ao conhecimento e também o conhecimento espírita. No canal, vasculhando aquilo que já foi produzido sobre esse tema ao longo dos anos, nós encontramos no dia de hoje, antes de vir aqui, por curiosidade nós acessamos e encontramos 2 trabalhos nossos, pessoalmente, sobre esse mesmo tema, um feito em 2013 e outro feito em 2014, numa mesma instituição daqui de Salvador, uma casa irmã. Ambas as palestras estão ali colocadas, sem na época, o Raciocínios Espíritas ainda estava nos seus primórdios, sem a qualidade de áudio e o chiado que os ventiladores normalmente produzem, porque o áudio foi captado pela câmera, né, o áudio da câmera, dificultando às vezes a apreensão, né, e a compreensão da palestra, já que a palestra foi produzida com esse áudio com muito chiado. Essa é a primeira palestra, se não ocorrer qualquer problema técnico, essa será a primeira palestra com áudio mais límpido sobre o tema e talvez mais amadurecido o conteúdo, mais bem elaborado, já que de alguma forma vamos evoluindo e vamos amadurecendo a compreensão doutrinária ao longo dos tempos e naturalmente que por terceira vez, pelo menos no mínimo, estamos aí revisitando esse tema, que é um tema clássico doutrinário fascinante. Leon Denis, o famoso filósofo francês, em uma das suas obras clássicas, transcreve uma espécie de ditado druida, ditado esse que era cantado pela boca dos druidas nas velhas Gálias, entoado pela comunidade druida, verso esse, estrofe, que traduzido ao português ficaria mais ou menos assim: eu tenho ciência de que vivi em 6 séculos, agitei-me em 100 mundos, posso saber de onde venho e posso prever para onde vou, através das múltiplas vidas carnais que me leva à felicidade. Esse verso druida que Leon Denis coloca na obra No Problema do Ser, do Destino e da Dor, e que de alguma forma inaugura as considerações que ele faz sobre palingenesia ou, como nós conhecemos, reencarnação, múltiplas existências carnais, ilustra muito bem a tese reencarnacionista, que é o foco principal das várias e velhas doutrinas religiosas do passado. A reencarnação,
ora aparecendo na tradição grega com o verbo gilgo, que traduzido ao português significa renascer, voltar a nascer, ou na antiga tradição palestina do povo hebreu, na expressão ressurreição, que mais tarde se bifurcaria em ressurreição dos mortos e ressurreição da carne. A ressurreição dos mortos na tradição palestina mais futura, após a antiguidade do povo de Abraão, seria a ressurreição dos mortos, o retorno do morto, aparecendo aos vivos, portanto, uma aparição psíquica mediúnica, e a ressurreição da carne, na tradição do povo hebreu, é quando o indivíduo retorna à carne, portanto, assumindo a experiência material novamente, em novas vestes corporais, configurando a ideia da reencarnação. A reencarnação que apareceu também no Antigo Egito, na Índia Antiga e em quase todas as tradições religiosas do passado, pode ser considerada uma das mais antigas propostas do pensamento religioso e filosófico, que apareceu com o nome de metaensomatose, doutrina do vir a ser dos renascimentos evolutivos para diferenciar da metempsicose, que também era divulgada pelos egípcios e ganhou uma certa popularidade na boca de Pitágoras. A verdade é que a reencarnação esteve na boca de Krishna, de Lao Tse, de Hermes Trismegisto, de Buda e dos grandes avatares, rishis, homens santos da Índia, do Egito, da iniciação esotérica, dos momentos templários, das grandes tradições místicas do passado, tanto quanto na boca de Sócrates e Platão no Ocidente, só para citar alguns, que foi entoada como sendo o conceito-chave para entendermos a evolução do ser, a justiça divina, as diferenças das criaturas e dos destinos, as diferenças de comportamento, as grandes heterogeneidades de comportamento, de aptidão, de inclinação, que configura as grandes diferenças que encontramos na Terra, seja de manifestações e oportunidades, seja de fatalidade e de destino. A reencarnação sempre foi o recurso-chave no passado para explicar essas realidades todas, essas manifestações em geral. Por isso, a frase druida que Leon Denis coloca na boca dos druidas, retira da tradição druida para, de alguma forma, divulgar o pensamento reencarnacionista e atestar essa realidade reencarnatória que está presente nas tradições variadas, é a chave para entendermos uma série de processos e uma série de enigmas sem o qual ficaria insolváveis. Não é por outra razão que Allan Kardec, parafraseando Voltaire, o célebre pensador francês, que dizia mais ou menos assim: se não houvesse Deus, seria necessário inventá-lo. Kardec vai dizer: se não houvesse reencarnação, do ponto de vista lógico, seria necessário inventá-lo para dar conta e explicar. Porque de todas as ideias e sistemas para explicar a vida, a reencarnação, do ponto de vista apenas da lógica, parece ser aquela mais compatível com a bondade e justiça divina e tanto quanto uma causalidade absoluta e única da criação. Foi Helen Wambach, a notável PhD em psicologia, em pleno século XX, que, com doutorado de psicologia, começou a fazer regressões e hipnose com seus pacientes. Ela, que tinha tradição de materialista, recorreu às velhas tradições de Alberto de Ruchat, o pioneiro na pesquisa de regressão de memória, que no século XIX, no Instituto Politécnico de Paris, esse coronel e pesquisador lançou a primeira obra sobre o tema chamado Le Vie Successive, As Vidas Sucessivas, traduzido ao português, que recuou em regressões que já se fazia a hipnose ao paciente, pedindo por sugestão hipnológica que o paciente recuasse até a vida fetal, a vida infantil, para liberar memórias do inconsciente, e mais tarde a vida fetal,
esse grande estudioso, por curiosidade, pediu a um paciente seu que recuasse mais antes da vida fetal. E, para sua surpresa, o indivíduo, o sujeito, assumiu uma personalidade estranha antes do berço. E, a partir daí, Rochat vai examinar essas personalidades antes da vida fetal, que eram produzidas pelo paciente, a princípio, na hipótese de alucinação ou de criação do psiquismo dos pacientes, para mais tarde constatar essa realidade reencarnatória. Ellen Wambach, de alguma forma ressuscitando a tradição de Rochat, de Alberto Rochat, vai não apenas fazer essas regressões, mas vai fazer algo a mais. Nas regressões, ela examina a personalidade que o paciente diz ser com a personalidade atual, fazendo estatística, fazendo pesquisa qualitativa e quantitativa, para examinar correlações com altura, peso, beleza ou feiura, condição financeira, sexualidade, família e manifestações de afetividade conjugal, examinando uma personalidade da outra para fazer as correlações e as simetrias em que há. E ela constata que uma série de conceitos maravilhosos, um deles curiosos. Ela vai dizer que não apenas se interessou pelas personalidades, mas o período que ela chama entre vidas, entre uma personalidade e outra, na expectativa do indivíduo nascer, e percebe que, primeiro, há uma angústia maior de nascer do que de morrer. Há uma angústia, uma aflição muito maior entre esse processo de vidas. Depois, Ellen Wambach vai conseguir constatar que há uma correlação perfeita entre esses fatores que eu citei aqui, de uma para outra reencarnação, a ponto de dizer que todas essas características da estrutura física, da beleza ou não física do indivíduo, até a condição financeira, até a sua sexualidade, tudo são fatores que têm matrizes reencarnatórias, que têm elementos de reencarnações anteriores. Ellen Wambach não apenas vai dizer isso, na sua obra, Você Já Viveu Aqui Antes, vai dizer que a reencarnação parece ser a única forma de explicar os transtornos de comportamento, os conflitos psicológicos. Ela que resgata a tese de Pivier, Tartaruga e os grandes pioneiros científicos na regressão e na hipnose. Essa mulher admirável que vai recorrer a Rochat, como dissemos, mas também vai recorrer a José Maria Colavida, que antes dela, na Espanha, vai também fazer abordagens hipnológicas e constatar as vidas sucessivas. Esse homem notável, que era chamado Allan Kardec espanhol, é que também vai influenciar a cultura para mais tarde dois intelectuais, um psiquiatra e outro jornalista do The New York Times, Joy Fisher e John Wilton, lançar uma obra baseada em experiências regressivas dos dois, Vida, Transição, Vida, onde eles se interessam especialmente por esse período entre vidas, que o livro tibetano dos mortos e o livro do Egito chamava Bardo Todol, o período entre vidas, para constatar que é uma série de conflitos de baixa autoestima, complexo de inferioridade, problemas familiares, tem matrizes e origens, tem raízes reencarnatórias. Mas, acima deles, Dina Cherminara, a terapeuta e estudiosa das obras de Edgar Cayce, esse notável paranormal norte-americano, vai constatar que as neuroses, os conflitos mais severos, têm fatores de reencarnação passada. E ao lado dela, Edith Fiore, de tradição protestante, essa notável especialista em psicologia e psiquiatria, que esteve aqui no Brasil, essa notável mulher, sincera e honesta intelectualmente, vai dizer que somente através do conceito de vidas passadas para entendermos alguns conflitos psiquiátricos e até psicóticos. Stanislav Grof, o psiquiatra da Tchecoslováquia, que se mudou mais tarde de Praga para os Estados Unidos. Esse homem que se tornou a maior autoridade em esquizofrenia, porque examinou esquizofrênicos durante mais de 40 anos.
em hospitais psiquiátricos, administrando LSD, o ácido lisérgico número 20 e número 25, e mais tarde, quando foi proibido a técnica da hiperventilação, a aceleração, a oxigenação cerebral para produzir transes, ele constatou que os pacientes em transe na esquizofrenia diziam relatos de que viveram antes e que foram fulano e beltrano, dando endereço, dando características em transe pelo LSD ou em transes pela hiperventilação, dando minudências de uma vida passada, de personagens que não eram conhecidas, de pessoas que não ficaram na história. E ao pesquisar essas personagens, Stanislav Grof constatou que eram pessoas reais, não eram alucinações, que viveram na Terra e que cometeram crimes hediondos que ficaram desconhecidos. Esses crimes que a justiça humana não alcançou, que o judiciário da Terra não conseguiu perceber, ficaram na consciência, resultando mais tarde na culpa que desencadearia o processo de alienação na esquizofrenia. Stanislav Grof, que é considerado um dos pais da psicologia transpessoal, vai dizer que em todo o processo esquizofrênico há sempre um fator de vidas passadas, um fator de reencarnação. A reencarnação, portanto, tem essas colocações. Mas o que eu quero aqui constatar para chegarmos no nosso tema é entender a memória reencarnatória. Hernani Guimarães Andrade, também pesquisador de reencarnação aqui no Brasil, um dos maiores, vai pesquisar uma série de casos de lembranças. Um deles me chama a atenção quando ele viaja para São Paulo, para a capital, para investigar um caso de uma menina que tinha memórias do passado. Essa menina, o caso de Acira, que tinha uma cicatriz bastante pronunciada no queixo e outra na ponta da cabeça. E ao examinar as memórias, submetê-la à hipnose em transe, e ela dizendo que foi Ronaldo, que viveu na cidade de Santo Amaro, interior de São Paulo, cujo endereço era X e Y, cujos pais eram fulano e beltrano, e ele foi constatar, conhecendo a família, vendo as fotos do Ronaldo, que a menina dizia em transe, e ouvindo o relato da mãe dizendo: meu filho deu um tiro no queixo, e a bala saiu pelo crânio, e a menina com as marcas de nascença, ele vai então investigar as marcas de nascença como sendo um elemento de existências passadas, que ainda é algo incógnita para a biologia e para uma série de áreas da ciência, as marcas de nascença. Ian Stevenson, o seu colega, neuropsiquiatra da Virgínia, que pesquisou 2.600 pessoas que se lembravam de vidas passadas, que mais tarde lançou uma obra exclusiva sobre marcas de nascença, Reincarnation and Biology, ainda não traduzido, eu acho, para o português. Antes de falecer, deixou um legado extraordinário na ciência, ao lado daquele que veio antes dele, que foi o seu influenciador, o Dr. Rabindranath Banerjee, o parapsicólogo indiano, cuja pesquisa ainda mais me atrai, embora Ian Stevenson tenha uma pesquisa considerada mais respeitada cientificamente, porque foi universal, não ficou restrito a uma cultura, e Banerjee pesquisou sempre uma população da Índia, mas ainda assim, a pesquisa de Banerjee me atrai mais, porque ele pesquisava crianças, que não tinham naturalmente ainda essa ideia de reencarnação, algumas que tinham família, que não acreditava na reencarnação, e essas crianças que tinham reminiscências muito profundas de vidas passadas, reminiscências muito claras, a ponto de chamar a atenção, e ele criar o conceito de memória extracerebral. Há uma memória cerebral, neuronial, que vai arquivando aquilo que a gente aprende na vida presente, pelo cérebro, que vai arquivando as nossas experiências atuais na memória cerebral, mas há uma memória que ele chama de extracerebral, que não é resultado dos neurônios, da pedagogia da Terra, que o indivíduo traz, que em forma de insight e em alguns momentos de lembranças muito acentuadas, revelam experiências anteriores. É essa memória extracerebral, que mais tarde foi examinada por Maurice Nefferton, o psicólogo de San Diego, que mais tarde vai fundar a TVP, Terapia de Vidas Passadas. Hoje, os experts no assunto preferem o termo vivências passadas, como é o caso da doutora Maria Júlia Prieto Pérez e outros especialistas no assunto, que começa a utilizar a técnica de recordar determinadas reminiscências
para, de alguma forma, ter um fator terapêutico específico. A verdade é que tudo isso revela lembranças. Lembranças e nos faz tentar entender o que é a memória. Como a memória se processa? Que memória é essa cerebral? E que memória é essa extracerebral? Como funcionam essas nossas memórias? Como diferenciar a memória cerebral das reminiscências que não são dessa experiência material? Como entender esse esquecimento do passado? A dúvida que paira é se há tantas lembranças, porque a maioria das pessoas se esquecem, ignoram, não tem registro de experiência passada. Será que isso tudo não se trata de uma fantasia? Será que não se trata de uma explicação para dar conta de fenômenos que são mais psicológicos ou parapsicológicos? Viveu no final do século XIX e no começo do século XX, em Genebra, embora ela nasceu em outra região da França, mas viveu em Genebra, uma jovem e mais tarde senhora, Hélène Smith, embora o nome pareça inglês, ela era francesa. E filha de um casal de franceses, um dia, ela fez uma traquinagem, ainda com pequena, 4 ou 5 anos de idade, e a mãe aplicou-lhe uma surra, umas palmadas, mas segundo o que diz a sua biografia, exagerou na surra. E ela entrou no estado emocional bastante agitado, afetado, quase que um surto, e a partir daí ficou, de alguma forma, em estado alterado psiquicamente, emudecendo durante uns dias, para depois começar a falar em mandarim. Não falava mais o idioma francês. A mãe ficou assustada, e ela falava o chinês, o mandarim, com muita propriedade. A mãe, a princípio, achou que era uma brincadeira, mas havia um casal de descendentes de chineses que viveram na China, que nasceram, chineses, nasceram na China, mas estavam vivendo em solo francês. Eram, portanto, chineses de nascimento e que entendiam o mandarim. Foram chamados para tentar entender a menina. E ela conversou com eles em mandarim, a ponto de o senhor do casal dizer assim, mas esse é um mandarim antigo. Um mandarim, inclusive, que não é da minha região, porque o sotaque que ela exprime não é da minha região. O que chocou a mãe, que pedia, pelo amor de Deus, para ela voltar a falar o francês. Prometeu nem dar mais surra nela. Hélène Smith passa, a partir daí, 4 para 5 anos de idade, a ser um fenômeno. Porque começa a falar em arábico, começa a falar em ameríndio, começa a falar em idiomas, totalizando 15 idiomas e alguns dialetos extintos. Chamando a atenção do mundo, entrando em transes sonambúlicos e dando mensagens, dizendo que se tratava de uma antiga princesa hindu, que ela recordava pelas lembranças das memórias passadas, e mais tarde teria sido uma célebre personagem do Ocidente, uma célebre personagem da nobreza do século XVIII, e que chamou a atenção mais tarde dos livros de história. E ela dava minudências de detalhes especiais, que chamou a atenção da mídia, da imprensa, se tornando uma espécie de fenômeno esquisito. Um padre católico muito conhecido aqui do Brasil, embora seja espanhol, que é ferrenho adversário da reencarnação, da mediunidade, da espiritualidade, que procura de alguma forma desmascarar, diz ele, o espiritismo, e que se diz parapsicólogo, costuma dizer a respeito desse quadro o seguinte, ele diz mais ou menos assim, é fácil entender, quando a mãe de Hélène Smith estava grávida dela, ela convivendo com um casal de chineses, que era vizinho dela ali ao lado, e ouvindo os chineses falando mandarim, a mãe assimilou o idioma chinês e mais tarde, por uma memória genética, passou a filha que passou a falar chinês. É uma tese que eu não vou entrar em muita minudência de detalhe para saber que é uma tese que chega ao absurdo. Primeiro que é mais mágica do que a gente acreditar em reencarnação. É mais fenomênica, é um fenômeno mais espantoso do que a reencarnação. Depois, a menina aprendeu a falar e escrever mais de 20 mil anagramas chineses. Pela memória genética passou isso, que aliás não tem nenhuma confirmação científica de memória genética. E depois, como é que a gente pode entender que então quer dizer que se por acaso eu estou na barriga de minha mãe e tenho no prédio vizinhos italianos, chineses, hindus, eu vou ser um poliglota quando nascer,
se minha mãe entrar em contato com eles. É uma tese que chega ao absurdo da ingenuidade de a gente achar que pode explicar uma tese dessa forma. A verdade é que não dá para explicar senão pelo processo reencarnatório, por um fenômeno que é conhecido como equimnésia, as lembranças de existências passadas de maneira espontânea, sem a indução hipnótica, sem a sugestão hipnológica. A equimnésia é um fenômeno onde há uma memória espontânea, que não é apenas exclusividade de Ellen Smith, está presente em várias personagens. A tradição diz que Pitágoras lembrava-se de ter sido Emortimo e Euforbos, grandes guerreiros das batalhas da antiguidade. E também se recordava de ter sido uma grande meretriz, conhecida do passado. Mas a tradição também diz que Flammarion lembrava-se de ter sido uma personagem do passado na astronomia e também Dom Alfonso de Ercília. A tradição fala de equimnésias de pessoas extraordinárias, que tinham lembranças vívidas de um passado, que tinham reminiscências muito acentuadas de reencarnações anteriores. E, ademais, se a gente não quiser entrar na reminiscência da memória, da experiência atual, podemos examinar e as habilidades. E aquilo que não é memória cognitiva, mas é memória emocional. As habilidades técnicas, as inclinações fantásticas para uma área. Como entendermos um Frédéric Chopin, com 4 anos de idade, senta no piano e toca emocionando as pessoas. Um Mozart, que aos 7 anos encanta a realeza da Áustria, a ponto de Maria Antonieta ficar emocionada com ele. Como entender essa habilidade de um Goethe, que aos 10 anos sabia falar, além de alemão, o inglês e o francês, sem nunca ter aprendido. Blaise Pascal, que com 12 anos de idade, não apenas sabia o francês, o inglês, o grego, mas também sabia interpretar até a 32ª proposição de Euclides na área da matemática, sem mestres, sem professores. Talvez ele tenha sido o próprio Euclides no passado que voltou, ou quem sabe alguém semelhante a esse. Como entender um Lope de Vega, o maior gênio do teatro espanhol, com 10 anos de idade, prolífero e apresentando uma série de obras. Ou então, os grandes gênios, os grandes literatos, os grandes matemáticos, como Urey, que tinha verdadeira genialidade, que produziu uma série de obras, que ofereceu, inclusive, uma série de produções intelectuais com 5 anos de idade. Como entender esses gênios, esses homens, essas crianças, com essa habilidade, se não por um processo reencarnatório, porque não era uma memória de algo que ocorreu, mas uma habilidade que trazia desde cedo uma inclinação muito acentuada a respeito de algo. Os grandes homens e mulheres, com algumas exceções, eram adeptos da reencarnação, ou pelo menos simpáticos. Desde um Gustav Mahler, o compositor judeu do século XX, o maior sinfonista do século XX, até um Honoré de Balzac, o grande escritor francês, um Victor Hugo, o célebre pai do romantismo na França, ou um místico como Krishnamurti, Vivekananda, Yogananda, Anne Besant, os grandes especialistas na teosofia de Helena Blavatsky, eram reencarnacionistas e adeptos da reencarnação. Ou um Gustave Flaubert, o grande escritor também, um Oscar Wilde, que embora irônico, era simpático à ideia da reencarnação. Ou um Tolstói, que também simpatizava com o conceito da reencarnação. E se fosse aqui enumerarmos todas as personalidades que eram adeptas da reencarnação, passaríamos a noite inteira. A questão é, por que alguns se lembram e outros não se lembram? Porque alguns têm memórias muito acentuadas e outros não. Por que o esquecimento do passado? Alguns que começam a estudar o espiritismo, que começam a enveredar pelas letras espíritas, fazem essa pergunta: qual a razão do esquecimento do passado? Qual a razão de ignorarmos as nossas experiências anteriores? E alguns chegam a dizer: se eu sofro tanto nessa vida por causa das vidas passadas, qual a razão de eu tomar tanta porrada da vida sem saber por quê? Sem ter motivo aparente, sem ter consciência. Alguns chegam a dizer: você já pensou um pai bater em você, dar palmadas em você sem saber, sem você saber? Qual o motivo do indivíduo sofrer por uma situação que tem origem em vida passada
em existência passada, sem ter conhecimento disso. Primeiro, é necessário fazer aqui uma consideração. Melhor sofrer sem saber do que sofrer sem merecer. O problema seria sofrer injustamente. E a lógica da reencarnação explica a doutrina espírita, e só a doutrina espírita para dar uma explicação lógica, porque todos os pesquisadores que nós citamos investigaram o fenômeno, constataram o fato. Edith Fiore, que eu citei aqui, deu uma palestra aqui na Bahia, e ela chegou a dizer: eu sou protestante, eu não acredito em reencarnação, mas a regressão dá certo. Meus pacientes ficam melhores com a regressão. Agora eu não quero me meter nesse negócio de reencarnação. Se existe reencarnação, eu não sei. Meu interesse é na pesquisa científica. Não se interessavam esses pesquisadores, por falta de uma estrutura doutrinária, um recurso filosófico, um instrumental metodológico e científico, como a doutrina espírita oferece, para entender a razão lógica, a explicação, as considerações, para entender o fenômeno de uma forma filosófica, científica e racional que o Espiritismo oferece, oferecendo-nos, portanto, a lógica da reencarnação. A reencarnação vai explicar que, primeiro, aquilo que a gente sofre e que tem origem em vida passada, porque muita coisa que a gente sofre agora não tem origem em vida passada, é resultado da nossa imprevidência e da nossa incúria, da nossa atitude atual. Mas digamos que alguns processos, alguns problemas, algumas fatalidades que nos abatem e que nós não fizemos nada por desencadear nessa existência, têm origens em vidas passadas. Primeiro, a lógica da doutrina espírita vai dizer que não há fenômenos de efeitos sem causa. O que significa dizer que os processos de aflição que todos nós passamos têm causas muito próprias, muito justas e muito honestas. Do contrário, desabonaria a sabedoria divina e a justiça divina, e Deus não seria Deus. Porque Deus só é Deus, o conceito de Deus é ter a perfeição absoluta em todas as coisas. Se não é soberanamente justo, bom, infinitamente sábio, é porque não é Deus. E se não há essa justiça, alguma coisa está errada no critério e no conceito da reencarnação ou da justiça divina. Então, a lógica da reencarnação nos diz que passamos por experiências que têm causas, que têm explicações, causas essas geradas por nós mesmos. Essa é a lógica da reencarnação, corroborando o processo evolutivo. A reencarnação é o coroamento da ideia da justiça divina. A justiça divina se coroa com a ideia da reencarnação. A lei de causa e efeito vai dizer que é uma lei de equilíbrio. Se você utiliza em demasia qualquer recurso que você tenha hoje, vai lhe fazer falta amanhã. Seja no dinheiro, seja na energia psíquica, seja na saúde física. Desgaste a saúde física para você ver. Não é Deus quem está te castigando. Vai lhe faltar. Coma demais para você ver. Coma 2 pratos de feijoada hoje à noite. Não vai dar certo. Eu já experimentei isso e não deu muito certo, não. É Deus? Não, é uma lei. E quando a gente transgride essa lei, a gente passa a sofrer a consequência. Seja na gastronomia, seja na vida material, porque é uma lei de equilíbrio. Quando a gente excede, acaba gerando prejuízos pelo excesso, pelo abuso ou pelo mau uso. Assim em qualquer área. Então, quando a gente negligencia recursos, pode acontecer de transferindo-se de uma existência para outra, porque a vida é uma só. Existências carnais que são várias. A gente está na mesma vida, seja no corpo, seja fora dela. Ninguém sai da vida. São várias existências no corpo, em uma única vida. Porque o espírito é o somatório dessas experiências na carne e fora dela. Mas é uma vida só com várias existências corporais. O que significa dizer que aquilo que resultou em prejuízo e que não pôde ser regularizado nessa experiência, nós transferimos para a experiência posterior, por um processo de continuidade natural. Nós somos hoje o que fizemos ontem e seremos amanhã a consequência do que fizermos hoje. O que significa dizer que aquilo que eu me excedo agora pode me fazer falta amanhã, em qualquer área. O que significa dizer que se eu me excedo na área da saúde, eu posso voltar com comprometimento de saúde. Porque não dei valor à saúde e passo agora a sofrer carência para dar valor àquilo que eu não dei. Quanta gente que se acaba, não, que nada.
A vida é uma só. E desencarna. Às vezes de outra coisa. Eu sempre me excedi assim, não teve nada. Minha avó morreu de 80 anos fumando. Muito bem. Volta, no caso do fumo, com problema respiratório, com asma, com problemas bronquiorrespiratórios desde a infância, se for o caso. Os excessos de comida, volta com problemas nessa área, com diabetes, aquele diabetes que tem que dar insulina. Então, a pessoa que não foi no médico no passado, agora tem que ir quando não quer morrer, tem que ir no médico agora. Vai fazer agora o que não fez antes, pela carência de saúde, e vai regularizando. Porque o problema dele não é a saúde, mas aquele que cuida bem da saúde volta com a saúde equilibrada. Mas às vezes cuida bem de saúde, mas na família é um déspota, é um tirano. Volta com a saúde perfeita, porque o problema não foi na área da saúde. A saúde ele se comportou bem, administrou bem, mas na área familiar, volta numa família desajustada, numa família que não o considera, numa família que o rejeita. Mas tem gente que trata bem a família e cuida bem da saúde, mas na área profissional passa a perna em todo mundo. Louvado seja Deus. Aplica o golpe no trabalho, suja o nome de todo mundo, reencarna com CPF novo. O CPF que estava sujo no Serasa, reencarna com outro CPF. Mas reencarna com as matrizes. E aí a gente vê esses fenômenos aí, a pessoa tem doutorado, pós-doutorado, tem pós-graduação, tem especialização, tem currículo invejável, é especialista até em Tai Chi Chuan, até em funk, e não consegue arranjar emprego. É claro que tem um contexto social, mas também tem uma necessidade espiritual ali. E assim qualquer área. Na área amorosa, aquele que usa da sua afetividade, da sua sexualidade para destruir sentimentos, volta na carência afetiva. Não tendo condição ou não tendo oportunidade de concretizar e de consumar uma vida matrimonial, uma vida amorosa. Estou dizendo vida sexual até para o aplicativo do WhatsApp a gente tem. Até para o aplicativo do celular a gente tem, porque sexo é a coisa mais fácil que está aí. Mas a vida amorosa, a vida familiar, porque abusou ou mal usou da vida afetiva no passado. E volta com as matrizes da consciência de culpa. E assim, em qualquer área. Portanto, uma lei de equilíbrio. É o próprio indivíduo que se impõe a isso. E aí, voltamos à pergunta. E o esquecimento? Será que seria realmente proveitoso nós nos lembrarmos de determinadas ocorrências? Será que não seria mais contraproducente do que producente nós recordarmos de determinadas coisas? Eu vou dar alguns inconvenientes. O primeiro deles. Vou começar com o primeiro deles, que é valioso para todos nós, nos tempos atuais. Privacidade. Se eu me lembrasse de todas as minhas vidas passadas com detalhes, eu lembraria quem foram os outros. Porque eu não lembraria só das minhas vidas, mas quem esteve comigo. Ou seja, as pessoas não teriam privacidade. De voltar ao corpo e estar ali, porque a gente identificaria elas. Já pensou, se eu aqui com as nossas amigas da mesa, a gente fizesse uma regressão e descobrisse que um fez mal ao outro, talvez ele não estivesse tão confortável aqui, um do lado do outro. Então o esquecimento bloqueia isso, o que é muito bom para nós. E nos dá por incrível que pareça, dá uma liberdade maior, autonomia maior. Porque do contrário a gente ficaria com a marca. Já parou para pensar no criminoso que foi preso por um crime, que fica marcado na sociedade, que depois sai com antecedentes criminais, tem dificuldade de encontrar emprego porque tem a ficha suja, fica marcado psiquicamente pelo crime que cometeu e na sociedade porque acaba sendo reconhecido e identificado. Como ele daria tudo para passar uma borracha, para pagar isso? Eu me lembro de Emmanuel, sobre essa coisa do criminoso, respondendo no livro Leis de Amor, publicado pela FESP, psicografia de Chico Xavier, perguntaram a ele, qual é a definição de criminoso no mundo espiritual? E Emmanuel respondeu, criminoso é todo aquele que já foi descoberto. Qualquer um de nós que já foi descoberto. Porque todos nós trazemos as transgressões nossas do passado. Do passado dessa vida ou do passado de encarnações anteriores. Todos nós trazemos matrizes dos crimes que perpetramos. Ninguém é isento. Então, é natural pensar que não teríamos nem privacidade, nem autonomia total para agir. Por que autonomia total para agir? Porque já imaginou, por exemplo, uma pessoa conhecida, um Hitler, com toda a atrocidade e crime que ele cometeu? Se a gente agora identificasse ele, muitos de nós, pela falta de maturidade, e pela situação que foi deixada na Terra pelo nazismo,
não conseguiria administrar o ódio e o rancor. E ele não teria condição de agir livremente para reparar. A reencarnação esconde e protege. Eu achava que a reencarnação era só uma anestesia, uma espécie de Rivotril, né, que bloqueava a lembrança. Não, a reencarnação, o esquecimento é uma proteção. Protege o indivíduo. Ele fica protegido. Já pensou se você sair daqui e o mendigo que você encontrar na rua, você identificasse como um grande criminoso da sociedade no passado, você não teria, talvez, sensibilidade em ajudá-lo. Já pensou se você pegasse o seu filhinho, aquela coisa tão bonitinha, tão engraçadinha, e identificasse as últimas 10 encarnações dele? Talvez você ficaria até com medo de pegar ele. De ele fazer alguma coisa com você. Já pensou você acaricia aquele filho tão bonitinho e você não sabe que ele é um Eichmann, um Himmler, um Nero, um Saddam Hussein, que está ali naquela coisa tão bonitinha, gordinha, cheia de bochecha, que você beija, que você abraça, para nos proteger. Então a reencarnação protege e ao mesmo tempo permite os espíritos recomeçarem. Recomeçarem. Essa é a ideia do esquecimento do passado. Então eu que fui muito marcado, que de repente cometi um crime e fiquei com estereótipo, com estigma na sociedade, volto e não sou reconhecido, não sou identificado. O que é bom para mim, porque eu tenho oportunidade de refazer. Já pensou na família? Se você identificasse na família, recordasse que você foi e identificasse cada um dos seus familiares, o que cada um fez, talvez o ódio. Ah, é você de novo aqui? Ah, é você que está aí? Talvez o ódio, a mágoa, o ressentimento do passado voltaria com uma força muito grande. As antigas mágoas ficariam mais fortes, porque o esquecimento não anula o sentimento, a dificuldade, né? Porque, na verdade, meus amigos, já estou até adiantando, Kardec vai dizer que o espírito não esquece. O esquecimento é relativo. André Luiz faz isso. O espírito não esquece. É a matéria que bloqueia. Só que essa lembrança, essa memória vai sendo enviada, não em forma de memória, porque os neurônios do cérebro não têm registro, mas em forma de sentimento. Seja de aptidão para o bem, inclinação, habilidade, seja vício, seja defeitos. Então a dificuldade de relacionamento existe, mas a falta de lembrança diminui. A falta de lembrança atenua, porque se a gente lembrasse a história, o enredo, o contexto em que aquilo aconteceu, a coisa seria pior. Quantos de nós na família temos dificuldade com um e com o outro? Temos facilidade com uns e dificuldade com outros. Mas aquilo é administrável, de uma maneira geral, administrável. Então tem dia das mães, dia dos pais, a gente abraça, a gente beija, a gente confraternia. Mas dentro da gente tem uma coisa, às vezes, com um A, ou com um B, ou com um C. E tem facilidade com outras pessoas. São as reminiscências do passado. O que permite a gente superar mais fácil. É uma misericórdia, portanto, é uma bênção. Allan Kardec vai dizer isso, que o esquecimento do passado é uma bênção da natureza. E se Deus assim permitiu, é porque é bom. É porque há uma razão justa e bom. O segundo inconveniente, excesso de informação. O cérebro e o organismo têm limites no excesso de informação e de conflito. Por isso os paranormais, que não vivem uma vida equilibrada, às vezes têm distonias, têm distúrbios, os médiums. Por quê? Porque vivem os dois mundos. Então tem a percepção do mundo material e uma outra percepção. Se não se equilibram, acabam tendo distonias psíquicas, acabam tendo conflitos. O que é que eu quero dizer com isso? É que o nosso cérebro tem um limite. Agora imaginemos eu lembrar detalhadamente de 10, 20 reencarnações passadas, uma descarga psicofísica. A gente não aguenta os conflitos dessa vida. A gente toma Rivotril, Lexotan para conseguir dormir, esquecer os conflitos os traumas que a gente tem dessa. Quantos de nós queria apagar a lembrança de determinadas ocorrências desagradáveis? Agora imaginemos a recordação de outras. Então, os traumas, os conflitos, mas também os orgulhos. Se a gente lembrasse, por exemplo, que a gente teve uma posição importante, social, política, no passado, que a gente foi uma pessoa, de repente, de destaque, talvez o orgulho que a gente tinha antes de ser uma pessoa importante, voltaria. Muita gente tem isso, né? E fica inventando que foi Napoleão Bonaparte, que foi... Como não é uma pessoa importante nessa vida, pelo menos foi uma pessoa importante na vida passada. Eu conheço umas 10 Maria Antonietas. Aliás, como se isso fosse vantagem, uma mulher infeliz,
que foi infeliz no casamento, muito sofrida, porque às vezes a pessoa foi famosa na terra, mas não foi um espírito elevado. Tem uma mensagem do Livro dos Espíritos, uma breve passagem que os espíritos dizem assim a Kardec: Herodes foi rei, Jesus foi carpinteiro. Então, isso é uma coisa interessante. Mas eu conheço muita gente que foi rei, rainha, eu nunca vi gente dizendo que foi camponês, que foi ladrão, que tinha muito ladrão no passado. Não, só foi rainha, rei, e eu me lembro que Chico Xavier falou, porque os camponeses já evoluíram, já não estão mais nesse mundo. Quem está de volta são os reis e as rainhas do passado mesmo. Bom, pode ser também. A verdade é que seria muito inconveniente. Você já pensou? Pense no vício de drogas. O vício de drogas. Você já pensou? O viciado em droga, muitas vezes, depois da primeira experiência de heroína, de cocaína, por exemplo, como é difícil ele se libertar da dependência. Sabe por quê? Porque remete àquela primeira experiência, a lembrança. Às vezes ele passa por uma desintoxicação na internação, sai da internação limpo quimicamente, aí passa pelo mesmo lugar onde tem uma boca de fumo, onde tem o traficante, volta à vontade, pela memória, porque o lugar tem uma memória. Então já pensou? Eu estou falando da droga, mas a gente pode falar de todos os vícios. Os vícios nossos que a gente guarda, se a gente lembrasse das ocorrências em que gerou esse vício, seria mais difícil se libertar. Então o usuário de droga hoje, que morreu de overdose, volta com a tendência à toxicomania, mas amainado pelo esquecimento. O esquecimento ajuda ele a superar a tendência mais fácil do que ele se recordasse de uma maneira acentuada. Assim no uso de droga, assim com todo vício. Todo vício que a gente tem. Um terceiro inconveniente, resgate de determinados sentimentos, porque quando a gente lembra também com os sentimentos que a gente viveu. Vou ilustrar com um caso que é bem didático. Você imagine um pai de uma filha, e esse pai, quando olha para a filha, tem sentimentos perturbadores com a filha. Sentimentos de libido, de desequilíbrio, sentimentos desajustados em relação à filha. Aí ele regride no passado e lembra que ele foi amante, que os dois foram amantes. E que agora estão na condição de pai e filha para sublimar o sentimento através do vínculo familiar, do vínculo paternal-filial. Quem me garante que agora ele, sabendo do que ocorreu, ele vai olhar a filha como filha? Ou não vai olhá-la como uma antiga amante, a visão de antiga amante que ele foi? Então isso... Estou citando só um caso que é um complexo de Édipo. Isso tudo para a gente pensar que a lembrança de vidas passadas, no geral, traria mais inconvenientes do que benefícios. No geral, a gente teria muito mais prejuízo do que benefício. A verdade é que a reencarnação vai nos explicar. Certa vez eu vi na internet, eu já contei isso aqui, uma foto de uma criança com câncer oftalmológico, com câncer nos olhos, e uma frase dizendo assim, era uma espécie de pedido de ajuda, de doação. E dizia assim, essa criança está enxergando. Era um olhar de uma criança triste, 6 anos de idade. Essa criança está enxergando pela última vez, porque ela vai ser submetida a uma cirurgia para retirar-lhe os olhos, para que o câncer não se espalhe, para evitar uma metástase. Eu olhei e fiquei pensando, se não houvesse reencarnação, a vida seria monstruosa. Porque o que é que essa criança de 6 anos fez para merecer um negócio desse? Mas a reencarnação vai dizer quantos assassinos profissionais que o tiraram à vista na espionagem, no roubo, no crime, no homicídio. Não é Deus que impõe, o próprio espírito com a consciência de culpa imprime na matéria, antes de reencarnar, as tendências genéticas, as manifestações embriológicas, embriogênicas, as tendências, as predisposições à saúde e à doença pela consciência de culpa que traz. E que às vezes aquilo é uma forma de protegê-lo. Eu me lembro que Chico Xavier contou um caso, que é muito conhecido entre os espíritas, e está em linha dos casos de Chico Xavier, e também Chico de Francisco, que ele conta que um menino que não tinha os 2 braços, era cego, surdo, mudo, e que agora tinha um problema de infecção, uma gangrena nas pernas, e os médicos queriam amputar as pernas. E alguém sugeriu aplicar uma injeção letal pela eutanásia para acabar com aquilo. Porque o menino era cego, surdo, mudo, era um animal praticamente que não se comunicava, quase não se comunicava com o mundo exterior. Não tinha os 2 braços e agora suas pernas seriam amputadas. E o Espírito Emmanuel diz assim, nas suas últimas 10 encarnações, esse nosso irmão se suicidou. E ele traz um condicionamento suicida tão forte,
uma compulsão suicida tão acentuada que agora, com 12 anos de idade, cego, surdo, mudo, ele está procurando um lugar alto para se atirar. E amputar as pernas será uma medida salvadora para manter ele no corpo físico durante mais alguns anos, a fim de diminuir o impulso suicida. O impulso suicida. Então vejamos que às vezes o problema é às vezes a solução. Às vezes a doença, a problemática de saúde é a medida, é o remédio para aquele espírito. Então é interessante pensar nisso. E aí alguém vai... E os casos de regressão? Os casos de regressão nós poderíamos chamar de cirúrgicos. Nem todo mundo faz cirurgia. E a gente não fica fazendo cirurgia toda hora. São cirúrgicos, ou seja, especiais, que alguns técnicos fazem quando há uma indicação terapêutica para despertar determinada imagem, determinada reencarnação. Porque também há muita fantasia em relação à regressão de memória. As pessoas acham que lembram de toda a vida, com detalhes. É uma longa-metragem. Não. Normalmente nas regressões o indivíduo desperta uma imagem, uma visão psíquica, atrelado àquele problema por indução hipnótica. Não lembra de toda a vida passada com detalhes. Lembra de uma imagem para uma indicação terapêutica. Por exemplo, fobia. Fobia é um dos quadros terapêuticos que são mais indicados para a regressão, porque fobia é um medo irracional. Então a pessoa tem medo de um lugar fechado, por exemplo. Eu sempre cito esse caso que é didático. Então, por exemplo, num lugar desse, se fechar todas as portas, tem gente que começa a gritar. Claustrofobia. No passado, o diagnóstico de morte era muito impreciso. Não havia o conceito de morte encefálica. Então a pessoa tem uma parada cardíaca, era enterrada. E às vezes acordava na sepultura. E morria asfixiada com aquela angústia. Allan Kardec cita um caso que aconteceu em Paris, que ele conheceu, que quando fizeram a exumação cadavérica, o homem tinha devorado a própria mão, de angústia na asfixia. Então o trauma ficou no espírito. E às vezes ele transfere de uma para outra vida. Então num lugar fechado, os clichês, os arquivos liberam. E ele passa a ter uma sensação da lembrança do trauma do lugar fechado que ele viveu. É um medo irracional. Ele sabe que num lugar desse não vai acontecer nada, não vai faltar o ar. Mas ele tem uma sensação de que vai faltar o ar. Nesses casos, por exemplo, claro, com uma avaliação de um profissional especializado, às vezes a regressão é válida. É válida, porque vai despertar a recordação do trauma, a consciência vai assimilar aquele trauma que ficou inconsciente, e a partir daí vai ser melhor para digerir e para entender o trauma e ir diluindo ele. Nesses casos específicos. Mas não lembra de toda a vida passada, com detalhes. Isso é um pouco de fantasia. Não lembra com minudências. A verdade é que Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, aborda a questão do esquecimento. Há um texto chamado Esquecimento do Passado, onde ele vai dizer, com outras palavras, que o esquecimento é relativo. Que o indivíduo não esquece totalmente. Que tem coisas que ele lembra. E que as coisas que ele esquece, é porque se ele lembrasse, atrapalharia ele. E o que ele lembra porque ajuda ele. E Allan Kardec vai dizer, inclusive, que esse esquecimento, a matéria bloqueia. Eu me lembro de Emmanuel, que diz que os neurônios servem como luvas. O André Luiz, na obra No Mundo Maior, através do instrutor Calderaro, vai dizer mais ou menos assim: os neurônios cerebrais são quebra-luzes do espírito. São quebra-luzes. Mas Allan Kardec vai dizer, muitos intuem o que fizeram, o que foram. Em momento de recolhimento, eu diria numa palavra mais conhecida hoje, meditação. No momento de silêncio interior, muitos têm intuição, têm insights, não necessariamente uma memória, mas têm intuição do que fizeram, do que foram. Allan Kardec chega a dizer, em estado de emancipação da alma pelo sono, o espírito sai do corpo durante o sono e recorda. Retoma o patrimônio. Muitas vezes tem acesso. Ao voltar ao corpo, a matéria bloqueia e o indivíduo não lembra. E às vezes até lembra. Há quantos sonhos de memórias passadas, onde o indivíduo sonha com uma ocorrência, com uma personagem que ele vê e que ele se identifica como ele mesmo, só que com um físico diferente, numa estrutura do passado, com trajes, com vestes do passado. Às vezes tem essas visões que voltam ao corpo e... Pô, eu sonhei que
eu era uma pessoa diferente do que eu sou e que tinha um traje assim, assado. Quantos sonhos que são recordações. E que o indivíduo retém vestígios. Porque o espírito recorda, o corpo é que bloqueia. E Allan Kardec vai dizer, mas é pelas tendências, virtudes e vícios, que a gente tem uma ideia mais clara do que é que a gente foi. Porque em vez de a gente ficar se preocupando quem a gente foi, pense o seguinte, se o progresso reencarnatório é sempre para cima, você é hoje o melhor que você é. Por incrível que pareça. No passado era pior. Eu sou a suma. Então para que eu vou querer saber uma personagem que eu fui que era pior do que eu sou hoje? Eu sou hoje o melhor de mim. Então, para que ter esse acesso de uma maneira curiosa? Allan Kardec vai dizer, as tendências mais acentuadas que nós temos demonstram tanto as virtudes que eu já conquistei, aquela inclinação, aquela habilidade para determinada área, sugere uma virtude conquistada, uma facilidade para aquela área intelectual, emocional, moral. E os vícios que eu tenho, aqueles vícios mais fortes, aquele temperamento que a gente não consegue superar de imediato, são o indício de onde a gente fracassou, em que área a gente caiu, aonde a gente está repetindo lição, repetindo a experiência. São nessas tendências que demonstram quem nós somos, em que ponto a gente parou na última encarnação. Não é importante saber o enredo da história. Se eu tenho um vício emocional, se eu tenho um ciúme, se eu tenho um apego, se eu tenho uma posse, se eu tenho um desequilíbrio sexual, se eu tenho uma instabilidade emocional, não é importante saber como foi que eu desenvolvi esses problemas. É importante saber que eu tenho. Então, se você tem um problema dentro da sua família, ó a sua vida passada aí. Se você vive a vida inteira lutando com saúde física, com problema de saúde, ó a sua vida passada. Se você tem problemas no casamento, nas relações amorosas, olha a sua vida passada aí. Se você tem problemas intelectuais, tem problemas financeiros, olha a sua vida passada de volta. É aí que você vai ver as tendências do passado retornando e os problemas, que são indício daquilo que fizemos e que agora estamos retornando para reorganizar. Mas é claro que há pessoas e há situações onde há a equimnésia, ou seja, essa memória espontânea, essa lembrança espontânea do passado. Como entender essa equimnésia? Como entender essas memórias do passado? Via de regra, são seres mais maduros, são pessoas mais maduros, que têm acesso a essas lembranças, porque já não vão se perturbar com essas lembranças. Ou pelo menos essas lembranças vão ser úteis a eles no processo evolutivo deles. O que significa dizer que a sabedoria divina é tão perfeita que vai liberando parcelas dessa verdade à medida que eu tenho condição de digerir e assimilar. Então a gente tem seres notáveis na história. Ivone Pereira tem um texto que ela cita alguns seres que escreveram lembranças de vidas passadas, dando a ideia que no futuro isso vai ser mais frequente. Ora, se à medida que a evolução se dá, o espírito vai predominando na matéria e a matéria vai enfraquecendo, Kardec chega a dizer que nos mundos mais evoluídos, a matéria é mais sutil, a matéria é menos grosseira, menos densa, e o espírito tem uma liberdade maior, a ponto da dupla vista ser frequente em todos. Chegará o dia que nesse planeta também, a matéria vai ser menos grosseira, estamos caminhando. A matéria vai ser menos grosseira, os nossos hábitos estão caminhando para cada vez mais sutis, menos grosseiros, e por consequência vai haver uma liberdade maior do espírito em relação à matéria e, claro, o acesso a essas memórias de uma forma mais saudável. À medida que o indivíduo tem maturidade, isso acontece até na obra de André Luiz, entre os espíritos que desencarnam. O espírito desencarna e às vezes não tem condição de acessar o passado de imediato. Só com o tempo que ele vai tendo condição. Porque para lembrar de uma coisa que vai causar tormento, transtorno a ele, é melhor deixar temporariamente velado. Mas à medida que a alma amadurece, ela vai acessando o passado e aí não vai dar transtorno. Porque se nós, em nosso nível de imaturidade, eu falo por mim,
ter acesso a todos os fenômenos que aconteceram no passado, a gente não aguenta. A maioria de nós não se aguenta hoje, não gosta de si hoje. Imagine se recordar o que é que fez, o que é que foi. Vai piorar a autoestima. Mas à medida que a alma evolui e vai ficando mais amadurecida, vai tendo acesso a essas lembranças sem se atormentar. Da mesma forma que muitos de nós recordamos de algumas coisas que fizemos na infância, na vida infantil, e aquilo não causou tormento na gente. A gente sabe que foi infantilidade, que foi imaturidade. O espírito também. À medida que ele amadurece, ele vai olhando para o passado de uma forma mais compreensiva, porque sabe que foi uma infância espiritual. Foi momentos de imaturidade. Por enquanto não alcançamos essa maturidade, que Kardec chama maturidade intelecto-moral, o passado vai ficar velado relativamente. Sempre é relativo esse esquecimento do passado. Mas, se fizermos silêncio interior, se fizermos recolhimento, lembraremos. Não de uma maneira necessariamente nítida, numa equimnésia, mas teremos intuição. A nossa consciência liberará as intuições daquilo que fomos, daquilo que fizemos e do que precisamos fazer na experiência atual. Eu me recordo, para concluir, de Ivone Pereira, que narrou que no caso dela, lembranças desde pequena afloravam. Primeiro porque era espírito, que embora muito endividado, era espírito velho. Um espírito com muitas dívidas no passado, mas um espírito que já era calceta, ou seja, que já repetia várias experiências no erro, mas já era um espírito mais velho. Então, por alguma ocasião, algum motivo, a espiritualidade liberava algumas lembranças nela, o que atormentava ela no início de maneira bastante acentuada. Um dia, ela teve uma memória que deixou ela de cama. Ela se viu casada, com 2 filhos, porque na existência como Ivone, ela não casou. Ela tinha um sonho de concretizar o casamento, o matrimônio, e nunca conseguiu. E ela era muito melancólica, muito solitária, e aquilo doía muito nela. Ela teve uma recordação onde se viu na Europa, no século XIX, casada com 2 filhos, escrevendo uma carta para o marido, por causa de um drama conjugal, deixando a carta, pedindo ao seu empregado, era uma mulher muito rica, pedindo ao seu empregado para levá-lo até o Rio Tejo, em Portugal, e ali nas águas do Rio Tejo se atirou, suicidando-se. Ela contou a lembrança vívida do suicídio, o mergulho no rio, as piranhas que começaram a destruir-lhe o corpo, a dor, ela gritando, porque morreu, mas não morreu. O corpo faleceu, mas o espírito ligado ao cadáver continuava ali, afogando-se, até que alguém retira e ela nua com vergonha, despida porque a roupa já havia se transformado em frangalhos, tentando se cobrir, mas não conseguindo, gritando para que alguém ouvisse, mas ninguém ouvia, porque na verdade era gritando espiritualmente, porque o corpo já estava morto. E ela vê o próprio pai se ajoelhar e chorar copiosamente, dizendo: minha filha, por que você fez isso comigo? E ela tentando gritar ao pai: eu estou aqui, o espírito preso à matéria. E ela dizia: o que mais doía não era a sensação de afogamento que ela sentia, não era o constrangimento do corpo nu, não era as dores do corpo ao quebrado, mas eram as palavras do pai que, como um punhal, lhe penetravam moralmente. E ela dizia que o próprio Charles, o seu guia espiritual, muitas vezes a induzia a recordar dessas coisas, porque ela trazia a tendência suicida nessa encarnação atual, para que ela pudesse ficar sempre em alerta, o porquê de alguns dramas. E um dia, voltando dessa experiência de memória, de regressão de memória, muito atordoada, Charles olhou para ela e disse: sabe quem foi o pai chorando diante do seu cadáver? Fui eu. O pai magoado, que sofreu a morte da filha, sou eu, minha filha. A filha voltou à terra, reencarnando com uma grande melancolia, impossibilitada de viver a experiência conjugal para não incidir no mesmo erro e para dar valor à família que não deu valor no passado. E o pai ficou no mundo espiritual na condição de mentor seu. E de vez em quando eu afloro essas memórias por amor a você, para que você não volte a incidir no mesmo crime, no mesmo equívoco. É um caso de equimnésia, um caso de memória específica de Ivone do Amaral Pereira. Por fim, meus amigos, lembremos de Jesus, que disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. E no final do diálogo, João capítulo 3, versículo 1 a 12,
Jesus volta e diz, é necessário nascer da carne e do Espírito para entrar no reino dos céus. Eu sempre cito, no início do diálogo do Evangelho de João, Jesus diz que para ver o reino dos céus é necessário nascer de novo. O que significa dizer que para visualizar, para compreender, é só a gente reencarnar, porque mesmo que a gente não queira, a gente amadurece. Mesmo que a gente não queira, a gente evolui pela experiência das coisas. E a gente começa a conceber, por amadurecimento da experiência, o reino dos céus. Então, para ver o reino dos céus, nascer de novo. Mas para entrar no reino dos céus, é necessário nascer da carne, reencarnação, mas é necessário nascer do Espírito, a reforma íntima, a iluminação interior, a mudança de comportamento moral. O esquecimento do passado nos dá uma chance de fazer diferente. É o amor de Deus nos dando mais autonomia para refazer os caminhos com mais tranquilidade. Por misericórdia de Deus, o bloqueio de nós mesmos, para que a gente não venha se perturbar em demasia, para que a gente possa ter uma nova chance na experiência. Não é importante os detalhes da reencarnação passada, é importante o que é que a gente tem para fazer nesse mundo. O que é que a gente precisa fazer nesse mundo para superar os dramas das reencarnações passadas. Pensemos nisso. Muita paz.